Uma das perguntas que eu mais recebo é: qual o melhor tipo de calopsita que eu tenho que comprar para formar casal com a fêmea ou com o macho que eu já tenho? É uma pergunta relativamente simples de responder, só que nem sempre, tá? Porque tudo depende do seu objetivo na criação, né? Às vezes a pessoa não quer nem reproduzir, quer apenas um companheiro para sua calopsita. Ou, às vezes a pessoa pensa já em tirar filhotes bonitos para estar começando um negócio, vender os filhotes, ou apenas ter filhotes de variedades diferentes ou da mesma variedade dos pais. E daí entra um conhecimento muito importante que a gente tem que ter na criação, que é o conhecimento sobre genética e também sobre os diversos tipos de calopsitas que nós chamamos de mutação. E é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo, vou dar várias dicas para você que sempre tem essa dúvida: qual o melhor casal que eu formo? Né? Seja para uma criação pequena ou para uma criação maior. Então, se você está gostando desse tema, já deixa um like nesse vídeo que ajuda bastante o canal. Se inscreve e ativa o sininho, porque eu tenho um monte de vídeo programado para falar justamente sobre temas relacionados a mutações, à genética, aos melhores cruzamentos para fazer com objetivos diversos, né? Porque tudo depende do objetivo. Já dizia Alice no País das Maravilhas: se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Então você tem que ter um caminho a percorrer, você tem que ter um destino a chegar, que daí sim você vai saber exatamente o que você deve fazer. Mas vamos lá, vamos dar alguns exemplos práticos aqui. Essa semana mesmo eu recebi a foto lá no Instagram de uma pessoa me mandou falar: qual a melhor calopsita que eu compro para formar casal com esse macho? Olhei a foto e vi que o macho era um arlequim. E daí eu devolvi a pergunta: você quer tirar filhotes parecidos com ele, da mesma mutação que ele? Né? Ou não, você quer, sei lá, talvez a pessoa quer ter um lutino, né, e quer ter filhotes lutinos, tá? E daí eu devolvi essa pergunta. A pessoa simplesmente não sabia, e é isso que a gente tem que saber. Porque existem nesse universo das calopsitas, não só das calopsitas, mas de todas as aves, os tipos de heranças. Quais são os tipos de heranças? Dominante, recessivo e também ligado ao cromossomo sexual, que a gente chama de ligado ao sexo, ou sexo ligado, tá? Existem mais tipos de heranças, mas esses três são os predominantes, né, na criação de aves. Então, se a gente souber como funciona esses três tipos de heranças e quais são as mutações que estão presentes ou que estão relacionadas a essas heranças, a gente sabe exatamente qual é o parzinho de calopsita que a gente tem que ter para chegar no filhote que a gente deseja. Por exemplo, nesse caso de arlequim, né, se você tem uma calopsita arlequim e quer ter filhotes parecidos com essa calopsita, você tem que arrumar outro casal também arlequim, porque você vai ter ali, né, uma mutação que nós falamos que é recessiva, tá? Ou seja, quando a mutação é recessiva, ambos os pais precisam ser da mutação para os filhotes herdarem essa característica. Lembrando que, no caso das mutações recessivas, nem sempre elas aparecem na aparência, nem sempre elas aparecem no fenótipo. Então, é possível que uma calopsita porte outras mutações recessivas. O que significa isso? Vou dar um exemplo que acontece muito, né, nos seres humanos. O olho azul é uma característica recessiva. É muito comum ter lá pai e mãe de olho azul com filhos de olhos azuis. Mas, eventualmente, a gente tem lá um pai e uma mãe de olhos castanhos, ou só a mãe de olho azul, pai de olho castanho, e nasce o filho de olho azul. Na hora que começa a puxar lá no histórico, vai ver que aquela pessoa que tinha olho castanho, que teve o filho, tinha um pai, tinha um avô, tinha alguém da família que também tinha olho azul. E o que aconteceu? Esse gene foi sendo passado e ficando, de certa forma, escondido, porque ele é recessivo. Tá? O gene recessivo só se manifesta se for herdado tanto do pai quanto da mãe, o mesmo gene, tá? Que a gente chama na genética de genes alelos. Espero que não esteja muito complexo de entender. Se tiver dúvida, tá? Pode deixar aqui embaixo que eu respondo. Posso até fazer um outro vídeo para tirar essas dúvidas. Então vamos lá, listando de cabeça aqui algumas mutações recessivas. O arlequim, o cara branca, tá? Daí tem algumas que são recessivas e também ligadas ao sexo, que é o caso do lutino, do canela, beleza? Essas são as mutações mais comuns, e também do pérola. Depois a gente tem as mutações que são mais raras, né? Digamos assim. A gente tem lá o prata dominante, o prata recessivo. No caso, o prata dominante é uma mutação dominante, o prata recessivo, que é uma mutação recessiva, o fulvo bronze, que também é recessiva, as mutações de bochecha, que daí cai numa outra característica que elas interagem com a cara amarela e com a cara branca de maneira diferente. Por exemplo, cream face e pastel face, eles são dominantes
sobre o cara branca, mais recessivo sobre o cara amarela. Daí você tem a forma certa de formar o casal, tá? Então, nesse universo das calopsitas existe, vamos dizer assim, infinitas possibilidades, vamos dizer, tá? E eu já quero fazer aqui um merchan para você. Se você tá gostando dessa história, se interessa pelo assunto, eu gravei um curso completo de genética aplicada às calopsitas, onde você aprende a reconhecer o fenótipo, mas aprende também a trabalhar com o genótipo. Eu te ensino nesse curso como que você faz para calcular ali, ó, com um lápis, num papel, qual que é a proporção, quantos % de filhote de cada mutação eu vou ter, dependendo das características dos pais, tá? E eu vou trazer um pouco desse curso, é claro que o curso completo, ele não vai estar aqui no YouTube, tá? Esse curso eu coloquei lá na plataforma Hotmart, vai estar o link aqui embaixo. Se você se interessar, pode clicar, né, adquirir o curso. Você tem 7 dias para testar o curso. Se você não gostar, a gente devolve o seu dinheiro, beleza? Se tiver alguma dúvida, pode falar comigo lá no Instagram. Lá no Instagram você troca uma ideia comigo. Eu posso te mandar talvez até uma aula gratuita, uma amostra grátis, vamos dizer assim, beleza? Mas é um tema muito importante, principalmente para quem pretende criar calopsitas ou para quem é um curioso aí do ramo do mundo das aves. Mas voltando, vamos tentar voltar lá no tema do começo do vídeo? Então, se eu tenho uma calopsita que é recessiva, eu quero tirar filhotes parecidos com o genótipo, com o fenótipo dessa ave, eu preciso arrumar outra da mesma mutação. Tá? Então, por isso que se eu quero tirar filhotes, por exemplo, arlequim, eu tenho que ter um pai e mãe arlequim. Se eu quero tirar filhote de canela, pai e mãe canela. Certo? Que são características recessivas, apesar que algumas são recessivas ligadas ao sexo, que daí já é um tema para um outro vídeo, certo? E se eu quero, por exemplo, ter uma característica dominante, uma mutação, né? No caso, muitas vezes não é considerado uma mutação, que é o ancestral, mas o cinza cara amarela. Eu tenho lá um casal de arlequim, eu posso ter um filhote cinza cara amarela? Resposta é não. Tá? Eu só vou ter um filhote cinza cara amarela se um dos pais for cinza cara amarela. E apenas um sendo cinza cara amarela, eu já tenho ali pelo menos 50% de probabilidade de ter um filhote da mesma mutação, porque ela é uma mutação dominante. A mutação dominante basta que apenas um dos pais, né, estejam presentes ali no cruzamento para que a mutação, para que as características também apareçam nos descendentes, apareçam nos filhotes. Tá? Então a primeira coisa que você tem que saber é qual tipo de filhote você quer ter. Teve um outro caso também, a pessoa falando, nossa, eu queria tanto ter filhotes amarelinhos. Ela tinha um casal lá, se não me engano era um cinza cara amarelo e um arlequim. Eu queria ter filhote todo amarelinho. Eu falei, olha, nesse caso você precisa fazer um casal onde pelo menos o pai seja lutino, né? Seja aquela calopsita toda amarelinha. Daí você já vai ter ali filhotes lutinos, só que ainda será um casal sexo ligado, que serão filhotes fêmeas. Ah, mas se a pessoa quiser ter filhotes machos e fêmeas de lutinos, daí você tem que arrumar um macho portador de lutino e uma fêmea lutino, tá? Não é interessante em muitos casos você misturar duas mutações, né, que sejam de diluição de melanina, no caso do lutino de ausência completa de melanina, né? Mas também já é um assunto para um próximo vídeo. Beleza? Então, resumindo, galera, esse vídeo aqui, você quer formar um casal, a primeira coisa que você tem que saber é se a mutação é dominante ou se a mutação é recessiva e fazer a seguinte pergunta, que tipo de filhote que eu quero ter? Tá? Depois, é claro que a gente pode explorar outras possibilidades, como por exemplo, eu quero ter um filhote com o tupete grande, eu até quero ter um filhote bem marcado na bochecha, daí eu tenho que procurar essas características também nos pais. Uma característica que eu vejo que poucos criadores procuram, que é o temperamento, tá? Eu, por exemplo, gente, 90% dos filhotes que eu vendo aqui na minha cidade são para famílias que querem um pet, tá? Então, qual que é a característica interessante para um pet? Uma ave dócil. E daí não basta apenas você tratar o filhote na papinha, porque mesmo tratando na papinha, alguns tendem a ser mais ariscos, né, do que outros, e alguns tendem a ser muito dóceis. E daí a gente tem que procurar essas características também nos pais, porque eu acredito que pelo menos uma boa parte dessa resposta, desse comportamento, é herdado de forma genética, tá? E tem filhote ali que é terrível, desde filhote já é arisco e a hora que você vai ver os pais também são muito assustados. Então é uma característica que talvez era vantajosa lá na natureza, né, para eles fugirem de predadores, mas para cativeiro, para pet é interessante aves dóceis. Então eu também faço esse processo de seleção, né? Daí você vai selecionando, por exemplo, tem alguns casais que eu não estou usando mais aqui na criação como procriadores. Eu uso como casal ama, né? Eu tenho aqui, não vou desfazer deles porque eu já tenho um certo apego pelas calopsitas, né? Mas eu não vou usar os filhotes desse casal
porque não é o objetivo da minha criação. Agora, se o meu objetivo fosse ter calopsitas com porte, com tupete, para um campeonato, para um concurso, daí esse comportamento, esse temperamento já não seria tão relevante, né? Então tudo, tá vendo como que tudo depende do seu objetivo de criação, certo? Então, galera, ó, então tem um curso de genética aplicada às calopsitas, e se você chegou nesse ponto, eu já vou compartilhar uma novidade com vocês, né? Eu já tô para lançar o curso Mestres da Criação, que na verdade não vai ser um curso assim, certo? Tô pensando em fazer uma forma diferente, um grupo VIP de WhatsApp, onde você vai ter acesso ali a conversas comigo, a tirar dúvida a qualquer momento do dia, e o conteúdo exclusivo e também uma rotina de estudos para você se tornar um mestre da criação. Ali vão entrar conceitos de genética, mas também conceitos da rotina da criação, né, da biologia da ave, do comportamento, de alimentação. Todos os meus conhecimentos que eu adquiri na faculdade de biologia e que eu estou adquirindo agora na faculdade de medicina veterinária, então a gente vai falar muito sobre doença também, vão estar presentes nesse curso, tá? Então tem o meu link de WhatsApp, se você já quiser reservar sua vaga, porque serão vagas limitadas também, o grupo será pequeno, não pretendo que o grupo de WhatsApp ele passe de 20 pessoas, tá? Então tem 20 alunos para essa primeira turma. Se você está interessado, quer saber um pouco mais, quer perguntar acerca de valores, deixei um link do meu WhatsApp aqui embaixo, você conversa direto comigo. Beleza, gente? Um forte abraço para vocês, espero que tenham gostado desse vídeo e até a próxima!